Daí, ano passado, eu tive que gravar, fiz a aula e tudo mais, aí terminou a aula, eu esqueci de gravar. Tive que fazer a aula de volta sozinho à tarde, só para ter a gravação. Foi ridículo. Ah, tá, peraí. Ei, vocês estão bom? Né? Não, não. Muito bem, então falamos sobre. Deixa eu abrir o chat. Bom dia. Tá. Falamos sobre patrimônio, sobre a origem da palavra, confrontamos os malucos lá, depois falamos, né, de algumas coisas e falamos ontem bastante sobre leis, né? E terminamos aqui falando sobre a visão do Ministério do Turismo em relação ao patrimônio, né? Muito bem, então, né, nem é um resumo disso, né? Só uma lista de tópicos, mas caso alguém tenha alguma dúvida, tem as aulas anteriores gravadas e disponíveis para vocês. Os slides também estão lá no Google Classroom e nós temos nosso tempo de atendimento a vocês. Eu fiquei pensando ontem, aquele grupo que a gente tem do patrimônio no WhatsApp, vamos utilizar ele também para nossa próxima disciplina, que é de turismo, tempo e espaço. Aí não precisa fazer um monte de grupo, né? A gente usa como o mesmo canal de comunicação, beleza? Dando continuidade às nossas aulas, então. Espero que vocês estejam entendendo, né, a base da onde a gente sai, né, da onde a gente dá o primeiro passo até onde a gente vai chegar. Eu espero que vocês estejam compreendendo. Como vocês não estão fazendo perguntas diretas, né, em relação ao conteúdo, eu estou supondo que vocês estão entendendo as coisas, né? Então, se tivesse uma prova hoje lá perguntando o que é patrimônio, que vocês conseguiriam responder isso. Pelo menos isso, né? E qual a importância desse patrimônio? Também espero que vocês consigam entender isso, né, até o momento, né? Então, eu estou partindo desse pressuposto, que vocês estão entendendo. Hoje a nossa aula vai debater um pouco mais sobre as chamadas dimensões do patrimônio, que está aí, né, nesse slide gigantesco, cheio de texto para vocês. Essas dimensões elas estão baseadas num livro de uma francesa, né, chamada Françoise Chouai. Françoise Chouai. Eu não sei falar francês, gente. Então, o meu francês é péssimo, assim, muito ruim. Mas é algo muito similar a isso, né? Mas, de fato, é essa mulher, essa Chouai, que seja, né? Whatever. Importante é o conteúdo, não o nome dela. Ela diz para nós que o patrimônio ele vai ter três dimensões bastante, né, particulares entre si, né? E ela coloca cada uma das dimensões com um conceito chamado de figura, né? Meio estranho falar figura, né? Figura memorial, principalmente, né? A última é mais estranha ainda, né? Falar figura historial. Mas aí vem da tradução do francês lá, né? Do termo técnico que ela cunhou, né? Para o nosso entendimento em português. Inclusive, é legal que vocês, se vocês já não falam, né, algum outro idioma, é legal que vocês comecem a se preocupar com isso, né? Principalmente o inglês, né? É fundamental, né, para o turismólogo, né, eles vão atuar no mercado de trabalho, falar um segundo idioma, às vezes até um terceiro idioma é bom. E o inglês acaba sendo, né, uma língua mais abrangente. A figura memorial, então, que a Shuai coloca para nós, né? Essa figura, essa dimensão do patrimônio, né, ela define como aquilo que ele não pode fazer nenhum tipo de intervenção, nada. E sobre esse aspecto, uma cidade ela vai ter um papel unicamente de monumento. A gente vai ter um problema muito sério em relação a esse tipo de pensamento, esse tipo né, de escola de pensamento em relação ao patrimônio, quando esses, né, geralmente, né, esses prédios, né, esses monumentos edificados, monumentos, eles começam a sofrer a ação do tempo, né? Natural, né? Se ter uma ação de desgaste, né? Do intemperismo, né? Chuva, vento, né? Tem mesmo ação antrópica, né? Algum tipo de vandalismo. Então, aos adeptos
né, dessa escola, né, dessa ideologia de que o patrimônio está lá e ainda que ele esteja em ruínas, né, é melhor deixar assim do que restaurá-lo, né, vai sofrer com esse tipo de ação, por exemplo. Na minha concepção, assim, né, rasa, né, sem me aprofundar muito, a ideia, né, dessa figura memorial, né, que algumas pessoas têm sobre o patrimônio, gera bastante crítica, gerou bastante problema em relação a um preconceito que a sociedade em geral tem em relação ao patrimônio histórico. Eu cresci, né, ouvindo da minha avó, da minha mãe, né, assim, dos meus familiares próximos, né, dizendo assim, a prefeitura vai fazer uma praça lá não sei aonde. Para que praça? Né? Essa era a visão essa é, na verdade, não é nem era, essa é a visão, né, dos meus parentes próximos. Essas praças aí só servem para ficar juntando gente lá para fumar maconha. Tá? Eu cresci ouvindo essas coisas, né? Então, durante bom tempo da minha vida, até minha adolescência, né, quando eu começo a pensar de fato, eu tenho uma certa aversão assim, a espaços públicos, né? Porque eu entendo dessa forma, né? Poxa, né, os parentes próximos meus são meus espelhos. Então, pô, se eu vou na praça, vai ter um monte de maconheiro lá, eles vão me matar. Essa era a visão que eu tinha. Né? Então, é uma visão que eu acho que não fica restrita somente à minha família. Eu acho que muita gente da sociedade enxerga dessa forma. Né? Então, serve mais para atrapalhar do que para ajudar. Né? Faz parte. Então, para mim, veio um pouco disso, né? Dessa ideia de colocar o patrimônio assim como se fosse numa estante de vidro, assim, né? Tipo aquelas cristaleiras, tem um monte de taça, assim, de vinho branco, vinho tinto, né? De champanhe, sei lá, um monte de taça, mas que nunca ninguém usa, né? Fica só ali de decorativo. Porque se usar, a taça é muito sensível e pode quebrar, né? Então é mais ou menos essa a visão que eu tenho, né? Eu nunca estudei assim aprofundado isso, mas é uma percepção que eu tenho com base no que eu vivi. Então essa é a primeira ideia, né? Figura memorial, tá lá, não pode mexer, né? Deixa lá. A segunda dimensão do patrimônio, né, ela traz com essa figura histórica, né? Que fica um pouco mais interessante, um pouco mais. Qual é a definição disso? Considera-se que as edificações, estamos falando só sobre patrimônio edificado, né, sobre patrimônio imóvel. As edificações são obsoletas e têm pouca funcionalidade, né, mas que ainda têm grande relevância histórica. A cidade antiga passa a ter menos relevância como centro urbano e mais importância como função museal, né, algo né, tipo museu. Ou seja, é vista como uma obra de arte que não deve ser colocada em uma redoma de vidro. E você veja que já mudou um pouco a questão aqui. Ainda assim, com a figura histórica, você pensa que o troço é um troço velho ali, que está atrapalhando minha vida. Ah, um prédio velho, uma casa velha. Mas ainda assim, né, apesar disso, né, pressupõe-se que aquele espaço né, tem uma grande relevância histórica. Eu não gosto muito desses termos né, sem definição clara, né, sem né, esses termos meio. Né, tem um nome para isso, né? Não vou lembrar o nome agora. Tanto faz também. Mas essa ideia de que. Ai, não vou lembrar o nome, mas assim, sem definir a coisa, né? O que é algo com grande relevância histórica, né? É muito relativo isso, né? Como é que eu vou definir algo que tem grande relevância histórica ou algo que não tem grande relevância histórica, né? Então esses termos me incomodam bastante. Né? Por exemplo, o dia que nasceu meu filho foi um dia né, de grande relevância histórica, mas para minha vida, né? Para a vida de qualquer outra pessoa, nada, tanto faz. Foi um dia comum, né? Um dia quente, um dia ensolarado e acabou. Né? Então esses termos assim que não são tão claros, tão bem definidos, me incomodam um pouco. Mas, enfim, né, vamos entender que grande relevância histórica é que aconteceu alguma coisa marcante para a história daquele local ou para a história da humanidade. Né? Sei lá, o dia que o Japão assinou o tratado lá que ia né, encerrar a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Esse local, essa carta, esse momento tem uma grande relevância histórica, sem dúvida nenhuma. O dia que fomos até a Lua, né, um acontecimento bastante relevante. Então é mais ou menos por aí. Só que me incomoda um pouco não ter uma definição clara disso, né? Mas é tipo isso. Deu para vocês entenderem a ideia aqui. Então,
preposição, né, de áreas com grande relevância histórica, com essa, né, toda essa discussão que a gente teve agora, a cidade não tem mais tanta importância assim como algo vivo, algo que estão acontecendo coisas, né? Então, eu não vou no centro histórico, né, sei lá, do Rio de Janeiro, na verdade, Rio de Janeiro vai, né? Mas eu não vou no centro histórico, sabe, de qualquer lugar, pensando em encontrar uma vida muito agitada ali, né? Então, vários escritórios, várias lojas, várias hamburguerias, tudo no mesmo espaço, né? Ela deixa de cumprir esse papel, ela não tem mais essa relevância como centro urbano, né? As coisas estão acontecendo por ali. Ela tem mais essa importância essa né, de função de apreciar o espaço, né, de caminhar pelas ruas e desfrutar daquele local, né? Em cada esquina você lembrar de algum acontecimento, né? Mais ou menos por aí. No entanto, né? Você não está mais contra qualquer tipo de intervenção. Então, pô, né, caiu um pedaço lá da fachada, arruma. Né? Então, assim, não coloca numa redoma de vidro, né? As pessoas vão vir aqui, vão querer tirar selfie, vão colocar o pé na parede, né? Vão escrever lá amor, te amo e coraçãozinho e iniciais de letras e nomes. Vai acontecer, faz parte, né? Então, tá ali. Essa função fica um pouco mais próxima do que a gente gostaria de ter no turismo. E aí a terceira dimensão que a François Schwai coloca para nós, né, e para mim é muito importante, é essa junção das duas coisas. Né? Então, assim, vão ter coisas que não vão poder ter nenhum tipo de intervenção mesmo. Algumas coisas, mas bem poucas coisas. Né? Você tem para vocês em alguma aula anterior aí. Por exemplo, eu quero pintar uma parede, mas nessa minha parede tem uma pintura feita à mão lá pelo Picasso. Né? Pô, peraí, aqui não tem intervenção, cara. Aqui você não vai mexer. Essa parede você não vai derrubar. Ah, mas eu queria ampliar meu espaço aqui porque é um restaurante e caberiam mais 2 mesas. Não dá, sem chance. Então você faz essa junção dessas duas coisas. Algumas coisas você não vai poder mexer mesmo, de fato, mas ao contrário, né, da função, né, contra qualquer tipo de ação, só observação, você também deixa a cidade continuar vivendo. Né, que a François vai chamar para nós de figura historial. O termo é estranho, eu sei, mas não tem o que fazer, é o que está na bibliografia. Que seria a junção de histórico com memorial, ficou historial, ficou chipada a palavra. Puta bosta a palavra, né? Mas sim, esse é o termo, fazer o quê? Desculpa. Essa dimensão ela traz para nós um valor de uso, um valor museal, né, dos conjuntos urbanos, que mesmo sendo um organismo vivo, constitui em si um monumento. Para mim isso aqui é fundamental. Né? Para vocês deve ser também, deveria ser pelo menos. Então, o que você tem nisso? Né? Você tem um prédio lá, um prédio qualquer, tanto faz, né? Que ele tem o seu valor de uso, né? Ele tem sua função, ele está sendo utilizado de fato para alguma coisa. Ele tem o seu valor histórico, né? O seu valor museal lá e tudo mais. Ele continua sendo um espaço utilizado, um organismo vivo, e ainda assim ele é um monumento. Tudo isso numa pancada só. Para mim, isso aqui é fantástico. Vou tentar dar alguns exemplos para vocês. Vamos pensar nas nossas estações de trem aqui no centro da cidade, para ficar mais fácil. Né? Nós temos uma estação bem famosa ali, né, a maior delas, que é chamada de Estação Saudade, pelo senso comum. Né? O nome oficial dela não é esse. O nome dela é Estação São Paulo-Rio Grande, algo assim o nome oficial dela. Só ficou conhecida como Estação Saudade porque algum artista fez uma pintura dessa estação e colocou no título do quadro dele, né? Estação Saudade, isso se popularizou de uma forma absurda. Sem problemas, não tem problema. O que acontece hoje? Aquele espaço em si é um espaço, né, que tem um valor histórico de grande relevância, como está colocado aí, né? A maior estação de trem da cidade, né? Mas tem todo um impacto em relação ao desenvolvimento econômico, cultural e social, né, do município. Tem um impacto ambiental gigante, está ali. Enfim, tem uma importância histórica bastante marcante para a cidade. Ele é um organismo vivo quando ele passa a abrigar o café que tem lá. Nem sei se tem o café ainda, mas deve ter. O café que tem lá, por exemplo. Né? Então, o que tem nesse café? Pô, é só um café que tem lá? Não necessariamente. Né? Você tem o café, né? Você tem uma escola, né? Eu não sei se é o Senac, SESI, um desses sistemas S que tem aí da vida. Né? Que eles têm um curso ou vários cursos lá,
né? Eu não sei se é de bartender, de chefe de cuisine, eu não tenho a menor ideia do que é, mas tem alguns cursos vinculados de barista, deve ter, né? Certamente. Vários cursos técnicos que estão acontecendo ali. Então, você tem alunos que vão ali para aprender, você tem educadores que vão ali para ensinar, você tem um público que vai ali para desfrutar tanto do café quanto do espaço, né? E você deixa, né, o prédio por si só ser um segundo atrativo, ou, né, se você vai só para tomar café, é um segundo atrativo. Ou o primeiro atrativo, você vai lá para visitar ele e acaba aproveitando o café como um segundo momento, né? Então, tudo isso funciona muito bem, né? E tem que funcionar assim. Por que eu digo isso? Porque algum tempo atrás, esse mesmo local, a prefeitura provavelmente decidiu abrigar a biblioteca pública do município. A biblioteca era num outro espaço e foi migrado para essa estação. E no momento que foi migrado, parece que a reforma não estava tão bem concluída assim, ou tinha alguns problemas depois da reforma, e estava chovendo lá dentro, né? Tava molhando o livro, né? Então, o espaço com umidade não é tão legal assim para se colocar, né, documentos impressos, né? Então deu muito problema. E segundo ponto, né? Pô, biblioteca pública, para nós aqui, né? Para mim, para vocês, é um lugar incrível, né? Um lugar assim que, nossa, maravilhoso, né? Eu adoro ir em biblioteca, amo bibliotecas. Mas, de novo, para o público geral, não é bem assim. Se a gente for na rua agora e perguntar quantas vezes as pessoas foram na biblioteca, quantas vezes as pessoas foram no shopping, vocês vão ver que a diferença vai ser assim brutal, né? Chega a dar dó da biblioteca, né? Então, talvez não fosse o melhor caminho, né? E aí, depois disso, é construído um outro espaço, a biblioteca muda de lugar, né? A biblioteca hoje está no espaço aqui, né? Ficou nacionalmente conhecido por ter banheiros transparentes, né? As pessoas passavam pela rua e viam dentro do banheiro, né? Um troço absurdo de engenharia. A biblioteca está nesses espaços agora, tá no antigo Indústrias Wagner, está no outro lugar. E aí eu de novo pergunto para vocês, quantos de nós fomos até a nossa nova biblioteca? Nem é nova mais, né? Faz uma cara já que mudou, né? Eu não sei quantos de vocês foram na biblioteca pública municipal, né? Não sei mesmo. Sim, chutando alto, eu diria que nunca foram, né? Então, veja como é complicado, né? Então, você tem que saber o que fazer com esses locais. Por que isso também é importante? Porque geralmente quando esses locais são restaurados, né? Porque eles não são reformados, são restaurados, vai uma grana considerável para fazer esse restauro desse lugar. Bem considerável mesmo. E aí, se você reforma, né? Se você restaura, desculpa, para deixar fechado, não vale a pena, né? Deixar essa figura memorial aí, não, um monumento. Né? Porque em pouco tempo, né, a falta de uso vai instigar com que as pessoas vão lá e depredem, né? A galera tem uma mania absurda de quebrar vidro de prédio, adoram jogar pedra em vidro, não sei, para ver o barulho, certo? Dar tiro em placa, né? Vocês estão indo lá pro Capão da Onça, indo para um lugar, né, da zona rural, vocês veem que as placas, né, de velocidade, as placas que tem na rua, sinalização, né, na estrada, tá cheio de marca de tiro, a galera adora dar tiro em placa, certo? Deve ser pelo barulho também. Não sei o que passa na cabeça da galera, mas a galera faz isso. Né? Então, é muito importante que quando vocês, né, tiverem um espaço, né, restaurado, que vocês deem função de uso para ele. Né? E essa função de uso tem que ser algo que seja de fato importante para a sociedade que está inserida ali. Tem um exemplo em Castro, não sei se alguém de vocês aqui é de Castro ou não, mas em Castro tem também uma estação ferroviária lá, né? Muito menor do que nós temos aqui, bem mais simples, mas estava lá. E essa estação ficou assim, tipo, como sempre, né? Tipo, em 5 anos para ser restaurada. E foi restaurada. Né? E aí eu lembro que ano passado, né, tem uns alunos de Castro no segundo ano hoje, eu perguntava para eles, o que está sendo feito lá, né? E aí, isso no começo do ano, né? Em janeiro, não, em fevereiro, março. E aí eles falavam nada, né? Então, assim, a tendência da gente não, né, deles, perderem, né, todo o gasto e o tempo, né, dedicado ao restauro dessa estação é muito alto. Né? Para vocês terem uma ideia do tempo que leva e da grana que custa, nós temos um prédio fantástico, incrível, maravilhoso mesmo, que está em restauro há pelo menos uma década. Né? E nunca termina aquilo. Eu acho que vou morrer e não vão terminar aquilo.
que é o prédio do antigo fórum aqui da cidade, né? Para vocês se localizarem numa das esquinas da catedral ali. Esse prédio de esquina ele está em restauro eternamente, né? E é um prédio fantástico, né? Tem uma escadaria maravilhosa, né? Cena para tirar foto, né? Do pessoal que se casa e tudo mais, é maravilhoso isso, né? Quando, né? Vamos ser otimistas, né? Quando terminarem esse restauro, esse prédio tem que ter uma função de uso fantástica, uma função assim maravilhosa, né? E todo mundo fala que ali vai abrigar um museu. O nosso museu também não é tão bem visitado assim, né? Então, talvez só o museu não compense, vamos dizer assim, né? Talvez seja importante ter outras coisas ali dentro. Não sei o que exatamente, né? Vamos esperar restaurar para a gente ver como está o espaço. Essa mesma semana eu vi que um outro espaço, né, que aí não é mais cultural, mas natural, né? O Parque Margherita Sanini Mazzini, ou algo muito parecido com esse nome, né, fica perto da Praça do Pôr do Sol, que agora existe, né, perto do Hospital da Criança. Vai ser investido mais R$1 milhão ali, né, para restaurar aquele espaço. Esse local, né, era um antigo local de explotação de pedras, né, de rochas. Então, várias ruas do centro da cidade foram feitos o calçamento, hoje tudo asfalto, lógico, mas o calçamento dessas ruas foram com pedras tiradas desse local, né? Era uma pedreira, vamos colocar assim. Então, explotava as pedras, explodiam as pedras ali, e essas pedras eram utilizadas para revestir, né, as ruas da cidade. E ali é um ambiente, para quem já foi lá, sabe bem disso, que tem um desnível muito grande, né? Está o tempo todo descendo, depois está o tempo todo subindo, né? E a geografia do terreno e a geomorfologia do terreno não ajuda muito pessoas de mais idade, principalmente. Para nós, a gente vai lá, a gente anda de boa e tal, mas pessoas um pouco mais idosas sofrem um pouco, porque para subir é meio punk mesmo. E ali já foi restaurado tipo, pelo menos umas 3 vezes. Assim, tipo, o parque foi criado, né, numa gestão de um prefeito nosso aqui, e era muito legal, né? Era um espaço que tinha lá aula de dança, aula de ritmos, tinha umas academias ao ar livre, tinha uma porrada de coisa lá. Tinha um centro de educação ambiental, era muito legal na época que foi inaugurado. E gradativamente esse espaço vai sendo abandonado, né? Ele vai sendo abandonado. Hoje não sei nem o que tem lá. A ponto de totalmente largado. E aí a população que vive no entorno ali tem uma logo na rua que separa, né, esse parque né, com moradias, é uma população um pouco mais carente, assim, uma população, né, que sofre bastante. E essa população mais carente, né, ela vai ter menor nível de instrução, logicamente, e essa galera, tipo, ela joga muito lixo nesse parque, lixo mesmo, tem lixo de cozinha, lixo da casa, né? Então amarra a sacola. Eu não sei se não passa caminhão de lixo pela rua deles, mas eles têm que dar uma destinação para esse lixo deles, não vai ficar guardando num quarto, né? Então eles pegam e jogam ali no parque, né, no meio da mata. E isso vai gerar um monte de problema, né? Porque tem plástico, vai acumular água, aí vem doenças, vem mosquito, tipo dengue, essas coisas, enfim, toda a cadeia, né, que vai gerar de problemas em relação a isso. E a prefeitura parece que agora vai investir mais R$1 milhão ali para... O colégio que eu fiz ensino médio está em restauração. Aonde que é, Larissa? Não estou lembrando de nenhum colégio que está em restauro nesse momento. Conta aí para nós, por favor. Que legal que estão restaurando. Tomara que seja o regente. Tomara. Em Curitiba. Que chique você, Larissa. Que legal. Né? Depois passe para nós o nome que eu dar. O colégio estadual. É maravilhoso o colégio estadual. É muito bonito mesmo. Eu não sabia que estava em restauro. Vou anotar aqui que eu vou dar uma olhada. Peraí. Senão eu vou esquecer. Colégio Estadual Curitiba. Vou dar uma olhada. Obrigado! Já está faz uns 2 anos. É assim mesmo, Larissa. É uma tristeza isso. Não sei o que acontece que demora tanto assim. Né? Brasil, né? Brasil demora muitas coisas. Legal, obrigado, Larissa. Vou dar uma pesquisada mesmo, para ver como que tá. Colégio Estadual do Paraná. Que chique você aí, Curitiba. Esqueci o que eu tava falando. Do parque lá. A prefeitura vai investir mais R$1 milhão, né? E aí vão restaurar o parque, vão limpar, aquela coisa e tudo mais. E parece que a prefeitura quer colocar lá agora, né, para dar essa função aí, né, um organismo vivo, né, deixar dentro desse parque
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente lá dentro. Né? É uma ideia, né? Só que, de novo, né, para o público geral, pode ser a Secretaria que for, pode ser a Secretaria da Saúde, tanto faz, né? O público não vai nesses locais, né? Então, a tendência é que não dê certo. Eu já vou dizer desde já para vocês. Né? Por que tendência que não dê certo? Porque os organismos administrativos, eles precisam ficar relativamente próximos uns dos outros. Então, você precisa falar lá com a Secretaria de Meio Ambiente, né? Ligar, se liga. Mas você precisa ir até lá, né? E aí fica longe uma coisa da outra. Daí, às vezes, falta carro, né? Às vezes, a secretaria que vai lá para o parque, né, vai ter um carro disponível só. Aí lá o secretário do Meio Ambiente precisou dar uma entrevista em algum lugar e usou o carro. Já quebrou todo esse trânsito. Então, assim, geralmente, organismos públicos nesses espaços não dá certo. Geralmente. Às vezes dá certo e geralmente não dá. Então, assim, faça alguma coisa para que a população vá ali e usufrua disso, né? Que a população vá, curta aí nesses espaços, né? Quando você não vai na prefeitura, a gente não vai, né? A gente não vai nesses lugares, a não ser que seja extremamente necessário, né? É tipo ir no banco hoje. A gente não vai no banco, a gente pega o aplicativo do celular e resolve por ali mesmo. Quando tem que ir no banco é uma coisa assim, extraordinária, a gente vai puto da cara, né? Então, assim, eu ir puto da cara lá no Parque Margarita Mazzini não vai me ajudar em nada, né? Então eu tenho que ir lá porque vai ser legal, né? Então, talvez até colocar lá a Secretaria do Meio Ambiente, mas além disso, outras coisas. Né? Faça com que, sei lá, 2 vezes por semana tenha aula de, sei lá, aula de zumba lá, não sei, faz alguma coisa, né? Mas façam que a população queira ir até lá, que queira usufruir desses espaços. Né? Investir 1 milhão para deixar parado, daqui a 6 meses vai ter lixo de volta lá. Isso que eu quero mostrar para vocês. Então as coisas não podem ficar paradas. Falei demais já, meia hora falando sobre um slide, olha só. Vou dar exemplos para vocês aqui. Né? Alguns exemplos para a gente dar uma olhada. Né? Sobre a figura memorial, aquela primeira figura que tem lá no slide anterior, lá. Contra qualquer tipo de intervenção, é dado um papel de monumento. Né? Essa é um exemplo de uma figura memorial. Essa casa, né, está em Castro, já está ali, né? Castro, para quem não é daqui, né? Nossa amiga Larissa, chiquérrima de Curitiba, né? Castro fica uns 40 quilômetros de Ponta Grossa, né? Bem próximo daqui. Castro tem um centro histórico maravilhoso, assim, muito bonito mesmo. E dentro desse espaço tem alguns prédios que se destacam. Trouxe para vocês um exemplo só. Né? Essa casa de Sinhara, né? Casa por fora que vocês estão vendo na esquerda e a casa por dentro que vocês estão vendo na direita. O que tem nessa casa de Sinhara? Né? Móveis antigos, basicamente. Né? Basicamente isso. Por fora, vocês podem ver que ela não tem assim, um estilo arquitetônico maravilhoso, algo assim, encantador, mas é bonitinho, né? É legal. Qual que é a ideia da casa de Sinhara? A casa de Sinhara, ela está lá hoje porque ela, né, segundo os documentos oficiais da prefeitura, ela quer representar a vida da mulher. Puta, eu não vou lembrar o termo exatamente. Mas como se assim, a mulher na época do tropeirismo, é um troço mais ou menos isso. Né? Quer retratar isso, né? Então, por que isso? Né? Porque, teoricamente, né, uma visão bastante machista, né, de tudo, né? A mulher fica em casa, cuidando, né, do lar, cuidando dos filhos, né? Uma visão super ultrapassada, mas, né, aconteceu de fato. Então, basicamente é isso. Né? Então, você entra por lá, você dá uma caminhada, você olha lá os móveis, você não pode interagir com absolutamente nada, né? Então, você só passa e olha, tira umas fotos, né? Alguns lugares estão indo para uma outra vertente agora que não pode nem tirar foto, né? Por causa que o flash, supostamente, né, agride, né, o que está sendo exposto, né? A câmera emite radiação que vai estragar. Tudo estoura na minha cabeça, né? Para mim não faz sentido nenhum. Mas tem alguns lugares que não pode fotografar. Aqui pode fotografar ainda, mas não pode interagir com nada, né? Então não é tão legal assim, né? Vamos até lá um dia talvez a gente vá lá, né? Vocês vão ver que o espaço é bonitinho, é super bem cuidado, né? Extremamente bem organizado. Lá no não sei se dá para ver aí, mas lá no fundo da porta direita que tem tipo um berço assim, né, da época, né? Um berço todo, né, de ferro, assim, todo estranho, né? Todo desconfortável para o nosso padrão atual, né? Mas tem lá, é bonitinho, vejo que o piso está brilhando, né? Maravilhoso, só que vocês não podem interagir, né?
E eu tenho uma certa neura com isso, de chegar nos lugares e não poder encostar nas coisas. Eu não gosto disso, né? Para mim, não me atrai tanto, né? Claro que vão ter coisas que não dá para mexer mesmo, óbvio, né? Não posso ir lá para o Museu do Louvre e pegar o quadro da Mona Lisa e pôr do lado aqui para tirar uma foto. Não posso fazer isso, óbvio que não. Mas tem coisas que dá, né? É impossível que não dê. Por exemplo, nessa mesma casa de senhora aí, que tem essa mesa no meio aí, por que não sentar a galera na mesa para contar alguma coisa, né? Contar quando que foi erguida a casa, quando é que ela foi tombada, quem que foi o dono desse lugar, por que ela tá ali, né? Com as pessoas sentadas na mesa, por exemplo, não vai agredir tanto assim, né? Então, qual que é o problema de eu sentar na cadeira, né? Ah, vai quebrar a cadeira? Não sei, né? Não sei mesmo, né? Então, se não pode nas cadeiras, né? Sei lá, as poltronas estão ao lado ali, não sei, alguma coisa, né? Que dê pra gente manipular, que dê pra gente encostar. Essa coisa de não toque, não encoste, não chegue perto, não respire, não é legal para o visitante. É, o visitante quer interagir com alguma coisa, né? Então, ele não precisa, né, subir em cima da cristaleira ali para tirar uma selfie sentado lá em cima. Não precisa chegar nos extremos. Mas alguma coisa, né? Alguma coisinha. Então aqui representa muito bem essa figura memorial. Qualquer tipo de intervenção, né? Praticamente não respire lá dentro. Não é legal, perde o encanto, né? Um lugar que poderia ser bem bacana, discutir essa relação de poder, né? O famoso patriarcado que estamos falando agora, né? Discutir isso, né? Como a mulher sofria, a mulher ainda sofre, né? A mulher era ainda mais oprimida nessa época. Vai contando essas coisinhas, fica muito mais legal, fica muito mais divertido, muito mais gostoso. E eu tenho certeza que a pessoa sai desse passeio com uma visão diferenciada, ou pelo menos pensando um pouco mais. Segundo exemplo para nós aqui é também da figura memorial, né? Aqui em Parques, né? Esse é o Museu de Etnografia, né? Arqueologia e Etnografia de Paranaguá. Esse museu é administrado pela Federal do Paraná. Esse lugar é incrível, gente. É maravilhoso esse lugar. Vão lá um dia também. Fica em Paranaguá, logicamente. E aí vocês têm todo um contexto para entrar no prédio, lá dentro, tudo mais, né? As paredes, né? Não sei se necessariamente todas as paredes, só a parte externa da parede é feito com sambaquis, né? Que são um monte de conchinhas, tudo mais. Tem uma ideia bem legal aí, né? Mas aqui também vocês não podem interagir com praticamente nada, Vocês vão ter alguns poucos espaços, né, de manipular coisas, né? Mas esses poucos espaços se resumem bastante a sentar assim perto das janelas, que tem tipo uns banquinhos assim. Ao decorrer das aulas vocês vão ver mais fotos desse lugar. Mas, assim, no geral, vocês não encostam em nada. Tipo o museu que a gente vai aqui em Ponta Grossa, por exemplo. A gente vai lá, não pode encostar em nada, né? Só observa, só vê, lê e sai fora. Quando o museu, há um tempo atrás, tinha uma exposição que era um pouco mais livre, assim, né? Hoje a gente vai lá, é difícil a gente ficar sozinho no museu, né? É bem difícil. Geralmente tem um monte de estagiário, um monte de gente lá que fica acompanhando a nossa visita. Mas é muito foda falar isso que tá gravando hoje, né? Mas um tempo atrás, há muito tempo atrás, quando eu era acadêmico ainda, eu fui no museu daqui dos Campos Gerais, né, e eu tava sozinho lá, né? Não tinha ninguém lá. E eu tava andando pelos corredores e de repente eu olhei assim no chão, juro para vocês, no chão, jogado no chão, ou disposto no chão, né? Solto no chão, um tronco de árvore petrificado, né? E aí tinha a placa ali, tronco petrificado, não encoste, sempre, né? Qualquer coisa lá, né? Não toque. E eu fiquei ultra curioso, né? Tipo, cacete, eu nunca tinha visto um tronco petrificado na minha vida, né? E eu fiquei mega curioso com aquilo. Eu falei, cara, como é que é a textura disso, né? Como é que é, né, a temperatura disso? Como é tipo uma pedra mesmo? Eu fiquei mega curioso, né? E aí, o que eu fiz? O que qualquer pessoa faria? Enfiei a mãozona lá, enfiei as duas mãos no negócio, né? Uma vergonha falar isso que tá gravando, né? Mas eu fui lá e fiz isso, né? Eu admito que eu fiz isso. E aí eu senti, né? É tipo uma pedra mesmo, é duro, não sei o que e tal, né? Show de bola, né? E aí, tipo, eu saí daquilo com um pouco de peso na consciência, lógico, eu quebrei uma regra, mas eu fiquei pensando, né? Vejo que eu penso até hoje sobre isso. Por exemplo, né? Pô, se aquilo é importante a ponto de estar no museu, né? Não vai colocar qualquer coisa no museu. Vocês não vão pôr um iPhone no museu lá, não faz o menor sentido. Aquilo é tão importante a ponto de estar no museu. Legal, show de bola.
Se aquilo é tão frágil a ponto de não poder encostar nele, né? Então, primeiro ponto de tudo, não deveria estar jogado no chão. É o que eu penso até hoje, juro para vocês que eu penso. Eu tento justificar meus atos, né? Meu vandalismo, né? Mas na minha cabeça não poderia estar jogado no chão. Teria que estar pelo menos em cima de um móvel, né? Em cima de alguma coisa, pelo menos isso. Né? Segundo ponto, né? O quão frágil é um tronco petrificado, né? Eu não sei dar essa resposta para vocês. O que eu sei é que quando a gente coloca a mão em qualquer coisa, a gente deixa um pouco de gordura da nossa mão, né? Um pouco de tecido adiposo. E isso vai impregnando, isso ao longo do tempo, logicamente, vai impactar. Mas, por exemplo, né, eles poderiam deixar, se é algo tão importante para estar no museu, né, deixar algumas luvas, dessas luvas que a galera usa para matar pessoas, essas serial killers, essas luvas cirúrgicas, né? Deixa ali perto, deixa uma caixinha de luvas, super barata essas luvas. Deixa uma caixinha ali, a pessoa veste as luvas e encosta ali, né, porque a sensibilidade fica muito próxima, né, da real, né, com essas luvas cirúrgicas. Então são algumas coisas que eu fico pensando, poxa, né, não toque, mas jogado no chão ali, cheio de pó, né? Ninguém nem olha para aquilo, né? Para quem passa direto sem observar com detalhes, né, a exposição, porque esse é um outro problema que nós temos nos nossos museus aqui também. A gente pega uma sala e enche de coisa a sala, né? E entulha tudo, todos os espaços possíveis. Não é assim que tem que ser, né? Você tem que ter uma exposição bem organizada. Né? Tava jogado ali, então, poxa, né? Como assim, né? Não toque, você tá no chão cheio de pó. Peraí, né? E eu fui lá, fiz esse vandalismo, né? Eu confesso para vocês, né? Um outro exemplo agora, né? Essa é a figura histórica. Né? Vimos dos figuras memoriais, aquelas coisas que não podemos encostar. E agora a figura histórica, 9h40. Vou terminar os exemplos e terminar a aula. Essa cidade da Lapa, né, fica relativamente próxima de nós aqui, acho que um pouco mais perto de Curitiba aqui de nós. Não sei exatamente quantos quilômetros da Lapa até aqui, não sei mesmo. Mas a Lapa, você deve ter ouvido falar bastante já desse local chamado Lapa. É muito legal fazer uma cita técnica desse local também, é muito legal mesmo. Lapa tem uma aura, assim, né, um elemento fantástico, assim, que você está passando pela cidade, a cidade ela não é congelada, né? Então a cidade está vivendo daquela forma, né, com essa. O Regente não está nessas figurinhas, Bruna, mas o Colégio Regente é o que fica bem no centro da cidade, que tem aquele. Não sei o que tem ali. Tem uma praça na frente, eu não lembro o nome daquela praça, acho que Marechal Floriano Peixoto, mas não está aqui nas fotos do Regente. Eu prometo para você que na nossa aula do dia 12 trago uma foto sobre o Regente e comento um pouco sobre ele. Mas ele não está aqui, desculpa, Bruno. A Lapa ela ficou bastante conhecida por um episódio da guerra, né? O famoso cerco da Lapa, né? Vocês acabaram de fazer o vestibular, talvez fique mais claro para vocês isso do que para mim, na verdade. Eu não lembro muito bem. Sempre que era as tropas do Rio Grande do Sul contra as tropas oficiais do Exército, né? Tinha uma briga ali para tentar separar, eu acho que o Sul do resto do país. Acho que é uma treta assim, eu não lembro exatamente. Guerra dos papagaios, os maragatos, algo assim, não vou lembrar. Depois vocês dão um Google e colocam Cerco da Lapa. Tem até um filme que conta essa história. Aqui na Lapa vão ter algumas construções que estão paradas, que não acontece nada, e se tem outras construções que têm vida normal. Né? Então, essas casinhas que estão vendo aí, algumas estão lá fechadas, não acontece nada. Outras pessoas moram ali de fato. Então, tem essa figura histórica. Então, assim, as edificações são antigas, né? São do ponto de vista do desenvolvimento meio que obsoleto, né? As paredes são extremamente grossas, né? Se faziam aquelas paredes gigantescas, aqueles tijolos enormes. Então, para um sinal de Wi-Fi, por exemplo, é péssimo isso é horrível. Né? Então, tem algumas coisas que são obsoletas de fato e tem pouca funcionalidade. As casas são pequenininhas, né? Não dá para você ter um comércio ali, não dá para ter um restaurante, não dá para fazer isso. Mas ainda assim tem grande relevância histórica, né? Extremamente, né? É muito gostoso passear porque parece que você voltou no tempo, assim, você está andando pelas ruas certas da Lapa, digamos assim. Então a cidade antiga tem um pouco menos de relevância, né? Mas ainda assim ela não está numa redoma de vidro. Você anda por ali, você circula, você põe a mão, você entra em vários lugares. E o desenvolvimento, né, o que nós chamamos mais urbanizado, digamos assim, da Lapa, é tipo assim, como se fosse deslocado desse local. Assim. Então você vai ter um lugar mais intenso, com mais com carro passando o tempo todo, mas não é nesse local. Então é muito legal, né? Isso aqui funciona bem a ideia com o centro, né, a figura histórica que a François colocou para nós. E agora
a junção dos dois, que para mim é o fundamental, né? Que é a tal da figura historial que ela colocou para nós, né? Então, qual que é a definição lá? Atribui um valor de uso e um valor de museu, né? As duas coisas ao mesmo tempo, né? Mesmo, né, dessa forma, tem que ser vivo, tem que continuar existindo, tem que continuar, né, sendo utilizado, né? Aí o Rio de Janeiro, para nós, aqui é fantástico para explicar essas coisas, né? Lá no fundo, bem lá no fundo, vocês estão vendo a ponte Rio-Niterói, e aqui no primeiro plano da imagem estão vendo o Palácio Tiradentes, é, estão vendo, né, uma igreja, né? Ambas as coisas estão em funcionamento até hoje. A segundo exemplo também do Rio, né, que para mim aqui é fantástico, né, é incrível esse espaço, principalmente, é o que se chama de Cinelândia no Rio de Janeiro, né? Então é um centro histórico do Rio de Janeiro e que tem esses prédios, esses monumentos maravilhosos, né? Então essa praça, eu não lembro o nome dessa praça, é tipo assim, Praça Lagoas, Praça alguma coisa, que está bem no meio ali. Então, estando bem no meio da figura, tem aquela praça, ali, tipo um calçadão ali, olhando para a esquerda, né, no canto esquerdo da imagem aí, vocês vão ver a Alerj, né, o Palácio Pedro Ernesto, que é a Câmara de Vereadores lá do Rio de Janeiro, né, para traduzir melhor. Aqui, logo em frente a ela, aqui bem no canto inferior direito, né, que tem esse prédio um pouco maior, é a biblioteca pública, né, do Rio de Janeiro, e em cima ali, com um telhado meio azul ali, é o Teatro Municipal do Rio. Então, esse é um ponto focal para quem está visitando o Rio de Janeiro, incrível, né? Está num ponto que você, para qualquer lado que você olhe, né, você tem uma edificação fantástica, incrível e viva, né? Ao lado do Teatro Municipal, ali, do lado direito, que está cortada a imagem, na verdade, a gente vai ter o Museu de Belas Artes. Então, esse é um ponto focal, né, um ponto de interesse, né, para a visitação incrível, incrível mesmo. E vejam que tem um monte de rua passando por ali, um monte de carro, né, tem um monte de táxi ali, principalmente, né, ao lado da Câmara de Vereadores deles ali. Isso tudo está acontecendo o tempo todo, né? Nada disso aqui está parado, está congelado no tempo, tá ocorrendo, são coisas vivas, né? Então, para mim, isso aqui é fundamental. Você tem lá o valor de museu, de você tirar foto, você ficar encantado com a paisagem, né? Você tem função de uso, as pessoas continuam indo lá assistir peças de teatro, as pessoas continuam indo lá na Câmara de Vereadores reclamar o que eles querem reclamar, continuem na biblioteca lá para fazer pesquisa, emprestar livro, whatever. Né? Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Né? Isso, para mim, aqui é fantástico. Não pode congelar nada disso. Né? As coisas têm que continuar acontecendo. Vai ter impacto? Vai, mas qualquer coisa que envolva atividade humana vai ter impacto. Eu sonho, né? Um dos sonhos da minha vida é visitar uma caverna, aquela caverna de gelo, né? Aquelas cavernas que são inteiras congeladas. Mas só de eu estar nesse espaço respirando lá dentro, eu estou impactando. Né? Então, não dá. Simplesmente, esse tipo de ambiente não dá para o turismo. Né? Uma caverna de gelo não dá para ter um turismo de massa lá dentro. Vamos restringir para pesquisadores. Faz parte. Mas outros lugares não podem ser assim. Né? Aqui um exemplo clássico disso, um exemplo incrível. Claro que hoje, né, com a pandemia, todos os lugares estão fechados, né? Mas não é o normal. A biblioteca municipal que eu falei para vocês, né, que está ali em frente, né, nós vimos ela de costa, né, ela de cima de costa, né, é a maior biblioteca pública, maior biblioteca, nem público, né, maior biblioteca da América Latina. Então, se pegar toda a América Latina inteira, essa é a maior biblioteca. A gente nem sabe disso, né? Ela é a 7ª maior biblioteca do mundo, então é muito importante, né? Só por esses números, né, sobre os dados quantitativos, né? Esses elementos que a gente gosta bastante, né? De enaltecer, né? Tem uma pira bem grande que fala assim, o Canyon Guartelá é o 6º maior canyon do mundo, uma coisa assim, né? Que o Tibagi fala bastante disso, o que é uma mentira, na verdade. Mas esse dado chama atenção, né? Você fala, por que você está fazendo o Grand Canyon? O Grand Canyon é o maior canyon do mundo, eu acho que nem é, inclusive. Mas isso chama atenção, esses dados importantes, assim, é o prédio mais alto do mundo, não sei o que, mais alto, não sei o que lá do mundo. Aqui em Ponta Grossa nós temos um monumento à Bíblia, que pelo menos me contaram a história, não sei se é verdade ou não, que é o único monumento à Bíblia do mundo. Irati tem uma santa lá, né, Nossa Senhora das Graças, que eles colocam também que é a maior Nossa Senhora das Graças do mundo, né, e parece que não é mais também. Mas esses dados chamam a atenção, assim, da galera. Quero visitar as coisas que são importantes, né? Para não ficar exemplo só no Rio de Janeiro, a gente tem aqui, em Ponta Grossa. Eu falo bastante desse lugar, né? Que é o Botequim, né? Que fica na esquina da Rua 15, que eu falei para vocês na aula passada, dessa rua.
Todo o conjunto arquitetônico dessa rua 15 de novembro é incrível, é maravilhoso. Né? Ao lado desse botequim, que não está aparecendo na foto, nós temos o Cine Teatro Ópera, que também é incrível, maravilhoso. Então, funciona da mesma forma. Você tem lá, no botequim, por exemplo, vocês já foram ou não? Provavelmente não, né? Vocês não são de bebê e nada, né? São pessoas sérias. Né? Mas o piso do botequim, ele tem um piso que era interior. Então, é um quadradinho preto, um quadradinho branco, tipo um tabuleiro de xadrez. Né? Tipo isso, o piso. Então, você olha para o chão, você tem elemento histórico. Você olha para a fachada, você tem elemento histórico. Você olha para as paredes, nem tanto, porque as paredes agora tem data show, tem camisa de time de futebol, tem um monte de coisa. Mas as mesas são históricas, né? O clima do ambiente é diferenciado, né? Um clima de botequim mesmo, né? Não é clima de bar, um clima, né? É aquela coisa mais incorporada, mais saudosista, assim, né? E tem determinados dias lá que vai ter lá só os caras tocando ao vivo, lá só chorinho. Então você tem toda uma ambiência, né? Que faz com que o organismo seja vivo, continue existindo e ainda assim ele seja importante esteticamente. Outro exemplo para nós, já não está mais assim, infelizmente, é o Banco Pan-Americano. Eu juro que eu termino esse slide, gente. É o Banco Pan-Americano que não existe mais, pelo menos não o banco. Né? Eu acho que o banco fechou, inclusive. Acho que nem o banco mais existe, né? Não só essa agência bancária. Mas esse local fica bem em frente à Academia Bioativa, que não sei se existe também Academia Bioativa. A gente faz tipo um ano que eu não saio de casa, então eu não sei como que tá a cidade. Mas na nossa principal rua, né, que é a Vicente Machado, rua ali dos Correios, rua da Cacau Show, sei lá o que mais tem nessa rua. Enfim, vocês devem saber o que eu tô falando, a principal rua da cidade. Né? Na esquina, né, da Bioativa tinha esse prédio, né, que estava em frangalho, esse prédio estava caindo, estava horrível, né, e o Banco Pan-Americano, ele aluga esse espaço, não sei, e ele faz um restauro completo da fachada, do jeito que está aí agora. Né? E por dentro não sei como estava, que eu nunca entrei. Mas eles fazem toda essa preocupação estética, né, com a fachada do prédio, o que ficou fantástico, ficou muito legal. Né? Se vocês forem para outros lugares da cidade, eu juro por Deus que a gente vai fazer uma cita técnica em algum momento, a gente vai perceber que a maioria das lojas não tem esse cuidado. Né? Veja que aqui você tem uma faixa bem pequenininha ali, Banco Pan-Americano, bem pequenininha em cima da porta. Né? Você quase não observa, né? O prédio chama muito mais atenção do que as placas né, do comércio que estão embaixo dele. O prédio se destaca. Se a gente for num outro ponto, lá perto do Regente Feijó, minha mãe trabalhava aí. Olha que legal, Marina, que massa. Então você conheceu lá por dentro, lá e tudo mais. Eu acho que por dentro eles devem ter modificado, né? Bastante óbvio isso. Mas por fora é importante manter isso, né? Que legal, Marina. A gente for para um outro espaço, lá perto do Regente Feijó, da praça que eu estou falando para vocês, numa esquina também, nós temos uma loja chamada Mercado Móveis, que agora chama-se MM, né? O dia que estiverem passando por ali, olhem para a fachada do MM, para vocês verem como que é. Né? Vocês não veem o prédio, vocês veem os outdoors gigantescos que do MM e cachorro, chicória, eu acho. Eu não sei se algum de vocês é parente do Márcio Paulic, se algum de vocês trabalha para o Márcio Paulic, mas ele tem um ranço gigantesco do mercado móveis por causa dessas coisas. Então, eles não estão preocupados com o prédio. O prédio é só qualquer coisa. Poderia ser um quadrado, ali, um retângulo qualquer, só com janelas para entrar ar e luz, e acabou. Para eles era o suficiente. Então, vocês não conseguem enxergar o prédio. Vocês conseguem enxergar só MM, oferta, sei lá, essas merda que tem em qualquer loja. Então, você quebra isso, né? Então, para mim, isso aqui é fantástico. Esse é um exemplo incrível que nós tínhamos. Agora parece que está um pouco diferente já. Depois que o Pan-Americano saiu do lá, já mudaram algumas coisas. Parece que já mudaram as cores da fachada por segmento de loja. Não está mais assim. Mas, enfim, é um exemplo. Muito bem. 9h52. Termino por aqui, eu juro para vocês. Então, a por dentro era um banco normal, não lembro. Eu imaginei, mas que por dentro eles iam alterar para um banco normal. Né? Pessoal, eu agradeço a participação de vocês. Que legal que vocês participaram. Eu fico tão feliz que vocês comentam qualquer coisa. Né? Obrigado, Larissa. Obrigado, Marina, por enriquecerem nossas aulas. Tá? No dia 16, agora a gente encerra esse primeiro módulo. E nesse final de semana eu vou colocar algumas atividades para vocês fazerem lá no Google Classroom. Tá? E aí a gente vai ter mais ou menos um mês fazerem as atividades, mas também estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Então encerramos por aqui. Desculpa ter estourado o tempo hoje, gente, que a gente vai se empolgando com as coisas. Deixa eu parar de gravar.